A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus aos inscritos do canal Revelação da Palavra Peniel. A palavra se encontra hoje, Salmos capítulo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Palavras, irmãos, deste salmo que nos garante, que nos dá uma orientação, que nos avisa, que nos dá um conselho para que a gente possa confiar na palavra, para que a gente possa confiar em Jesus Cristo. Certamente, amados, Davi, o autor deste salmo, estava ansioso por algo, estava passando por algum momento, por uma batalha, por uma guerra, e Deus deu essa inspiração para ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Como Davi sabia essas coisas, irmãos, como será que este jovem que estava ali no campo, cuidando de um rebanho, de umas ovelhas, tinha essa sabedoria, tinha essa convicção? Como ele sabia que se a gente lançar sobre Deus a nossa ansiedade, as nossas preocupações, Deus irá certamente nos responder, nos dar a solução dos nossos problemas, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Glória a Deus, irmãos. E a palavra também confirma em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Que palavra poderosa nesse dia. A palavra ela se completa, se complementa, irmãos, entre Davi e o apóstolo Paulo, porque no Salmo 37, do versículo 5, irmãos, o Davi ele nos fala, nos orienta: lança sobre ele a vossa ansiedade, as vossas preocupações, os vossos problemas, confia nele e o mais ele fará. E a resposta para Davi vem em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo respondendo Davi: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, irmãos. Filipenses 4:6. Quantos nesse dia tiveram a oportunidade de se apresentar a Deus? Quantos entraram no seu aposento, no seu quarto e apresentaram seus pedidos a Deus com ação de graças, irmãos? Não é somente pedir súplicas, mas também ser gratos. E o apóstolo Paulo, irmãos, que era um homem que tinha toda a sabedoria humana, que se tornou um homem sábio, que estudou, ele também, irmão, se tornou um homem humilde para com Deus. E ele nos dá esta orientação através desta palavra: não andem ansiosos, amados, por coisa alguma, confie em Deus, mas em tudo pela oração. Peça a Deus com sabedoria, peça a Deus com humildade e súplica, com ação de graças. Seja gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem-se diante de Deus como uma oferta verdadeira,
como um vaso de Deus. Filipenses 4:6, irmãos. E hoje, por esta palavra, o irmão, a irmã, o ouvinte dessa palavra, aonde essa palavra chegar, a palavra ela nos orienta, ela nos capacita, ela nos preenche, ela nos ilumina, ela abre o caminho para nós. Então, queridos irmãos, vamos confiar na palavra, não na palavra que Davi disse, mas na palavra que foi inspirada por Deus para Davi, na palavra que foi revelada por Deus para Davi, porque Davi, mesmo não sendo um modelo, não sendo um exemplo, irmão, foi o homem segundo o coração de Deus. Paulo também, irmãos, fala que tudo que ele teve, que tudo que ele conseguiu perante a palavra era esterco, não era nada. E Paulo também fala que a graça é o suficiente, Jesus é o suficiente. E a palavra também garante, irmãos, em João 14:13 e 14, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A palavra, irmãos, em João 14:13, Jesus está falando para a amada igreja, para mim, para você, que Ele vai fazer segundo a vontade do Pai, para que o Filho seja glorificado. E o que vocês pedirem em meu nome, assim eu farei. Seja sábio, seja prudente quando for pedir algo para Deus, se for algo para que venha a ser de benefício na sua vida espiritual, na sua vida familiar, se for algo que venha acrescentar, seja prudente, peça com humildade, peça ao Senhor, e Ele confirmará a sua petição. Glória a Deus, Igreja do Senhor. João capítulo 14, versículo 13, palavras do Senhor Jesus: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não vira as costas para seus filhos. Quando um filho pede um pão para o pai, e o pai tem condição, quando o filho pede uma caixa de bombom, pede ali uma guloseima, o pai, irmãos, ele se vira, mas ele, tendo a condição, ele vai preparar aquilo para o filho, para que o filho o agradeça, para ver um sorriso estampado na boca do filho. O pai certamente fará a vontade do filho, porque o alimento, irmãos, é o necessário para uma criança ser feliz. A criança não pede um carro, não pede uma casa, não pede dinheiro, ela pede apenas uma guloseima, um iogurte, um bombom, uma balinha, um doce. Isso é o que a criança pede, irmãos. E nós temos que ter esse sentimento de uma criança. Quando você for pedir algo para Deus, peça como uma criança. Peça um carro, peça um emprego, mas seja como uma criança. Senhor, preciso de um carro para te servir, para ir no teu caminho, para ir na tua casa. Seja sábio, prudente, e o Senhor que está no céu, Ele fará a sua vontade, não a vontade do homem, da carne, mas a vontade para que o Pai seja glorificado no Filho, porque você pediu em nome do Senhor Jesus. Prepara um carro para mim, para minha família, para te servir, Senhor, e o teu nome será glorificado. E maior é Deus, irmãos, para nos atender. Deus olhando do céu e vendo
Meu filho pede um doce, pede um alimento, pede uma balinha, e o pai se vira ali para preparar isso para o filho. Ele trabalha, ele se esforça, ele se desdobra, mas ele vai fazer aquilo para o filho, para as filhas. E eu que estou vendo o suor, a luta, será que eu não posso também preparar um carro para o meu filho, para me servir, para me glorificar? Glória a Deus, irmãos. A palavra no Salmo 4, versículo 3, também nos fala: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor virá quando o invocar. Deus não dorme, irmãos, não tira cochilo, não tira meia hora. Deus está atento com seus ouvidos inclinados lá do alto, lá do seu trono, para aqueles que têm a humildade, a sabedoria para o invocar, para o pedir. E louvado seja Deus, irmãos, porque as palavras de Deus, elas se complementam, elas se encaixam. As palavras de Deus, elas se conectam. As palavras, elas vão abrindo um caminho na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, para que a gente tenha uma compreensão da excelência da palavra de Deus, irmãos. Deus, ele faz segundo a vontade dele. E se o que você está pedindo, se aquilo que você pediu não for algo para atrapalhar na sua vida espiritual, no teu relacionamento para com o Senhor, se for algo que não venha te afastar da presença dele, da igreja, dos caminhos, da família, dos relacionamentos, se for algo para que o nome dele seja glorificado, a palavra fala, irmãos, que assim ele fará, porque o teu nome será glorificado pelo Filho, através do Filho. E nós invocamos um nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. E nós pedimos com humildade, peça com sabedoria, seja como uma criança, como pede um doce para um pai, faça isso com o Senhor também. Se dobre, se humilhe para Ele quando você invocar o seu nome. Seja sábio, seja prudente para falar com o Senhor. Se coloque no lugar de servo e saiba que Ele está no trono no céu. E nós temos que nos prostrar e nos ajoelhar para Ele, irmãos. Glória a Deus nas alturas, para glorificar o teu nome, para render graças ao seu nome. Então, amada igreja do Senhor Jesus, invoque o santo nome do Senhor, entra no teu quarto secreto e clame a Deus, irmãos, faça pedidos com sabedoria, peça ao Senhor, e o Senhor, irmãos, entregará nas tuas mãos aquilo que for de benefício para a sua alma, para a sua família. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmo 4, capítulo 3. Salmo 4, versículo 3, irmãos, é a confirmação desta palavra. Glória a Deus. O Senhor escolheu o piedoso. Quem é o piedoso da nossa alma, irmãos? Quem é aquele que tem piedade de nós, que nos ouve, que estende a mão para nós, senão o Senhor Jesus? O Senhor ouvirá quando eu o invocar. O Senhor ouviu certamente o salmista Davi, irmãos, quando ele o invocou: você vem a mim com a sua arrogância, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ali foi tombado o gigante, e o gigante irá tombar também diante do nome do Senhor.
Esta é a palavra, e Deus seja louvado.